Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um encontro marcado. O encontro que temos toda quinta-feira com o nosso Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que tem uma palavra de vida para o nosso coração, para a nossa alma, uma palavra para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. O Senhor hoje traz uma palavra ao nosso coração que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, e o versículo 10, que diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da sega até que se destilou as águas sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. O Senhor hoje fala para nós: cuide dos mortos. Que palavra forte, irmãos. Cuide dos mortos. Quando uma pessoa morre em nosso meio, um ente querido, alguém especial para nós, cuidar daquele que já se foi é algo difícil, mas é necessário para que aquele que se foi, aquele que já está morando com o Senhor, tenha um enterro digno, para que aqueles que ficaram possam se despedir deles de maneira digna. E Deus hoje fala conosco sobre nós cuidarmos dos mortos. Mas não dos mortos, irmãos, que fisicamente já se foram. Daqueles que nem sequer sabem que estão mortos. Mortos espiritualmente. Mortos emocionalmente. E como é difícil, irmãos, cuidarmos daqueles que nem sequer sabem que estão mortos. Assim, hoje o Senhor traz uma palavra ao nosso coração, falando sobre Rispa. Rispa, uma mulher que foi uma das concubinas do rei Saul, que teve os seus 2 filhos enforcados, mas que durante todo um processo, ela ficou ali, guardando e zelando pelo corpo dos seus filhos. A palavra do Senhor nos diz que durante o reinado de Davi, houve um período de 3 anos de uma grande fome. E normalmente, irmãos, quando Deus trazia uma fome sobre Israel, era um sinal de que Deus estava desagradado, que Deus estava irado com algo que Israel havia feito ou estava fazendo. E então, diante deste cenário de fome, Davi consulta a Deus, consulta ao Senhor para entender por que havia vindo aquela fome sobre Israel. E a palavra nos diz que o Senhor, diante do questionamento de Davi, lhe responde assim: é por causa de Saul e da sua casa sanguínea, porque matou os Gebeonitas. No passado, irmãos, Josué havia feito uma aliança com os Gebeonitas, de que manteria paz com estes e que não ceifaria a vida do seu povo. Porém, Saul, de maneira desobediente, mata os Gebeonitas. E isso foi uma quebra de aliança com o Senhor. Isso havia desagradado ao Senhor, de tal maneira que Deus permitiu que uma fome viesse sobre o povo de Israel. E diante da resposta do Senhor, Davi então procura o rei dos Gebeonitas para saber o que deveria ele então fazer para que houvesse um concerto entre o povo de Israel e os Gebeonitas. E diante da palavra do rei Davi, o rei dos Gebeonitas diz a Davi, ele requer 7 filhos de Saul, para que estes fossem enforcados, e então voltaria a haver paz entre os Gebeonitas e o povo de Israel. A aliança seria restabelecida, de tal maneira que Davi concedeu ao pedido do rei dos Gebeonitas. E entre estes 7 homens estavam então os 2 únicos filhos de Rispa. Ser enforcado, irmãos, naquele dia era um motivo de humilhação. Era uma vergonha para a família, pois aqueles que eram enforcados tinham seus corpos ali mantidos, pendurados, até que fossem totalmente deteriorados. Mas Rispa, diante daquilo que havia ocorrido, se posicionou de maneira corajosa, guardando, como diz o versículo que lemos agora, o corpo de seus filhos de dia e de noite, desde o princípio da sega até o dia em que choveu. E muitas vezes, irmãos, cuidar de pessoas que nem sequer sabem que morreram, fisicamente estão vivos,
mas espiritualmente estão mortos, emocionalmente estão mortos. Como assim emocionalmente mortos? Muitas vezes afundados em depressão, em doenças psicológicas das quais não tem controle. Cuidar de pessoas que estão espiritualmente mortos vivos, trará muitas vezes sobre nós humilhação e vergonha, diz o Senhor. Rispa estava ali durante um longo período, cuidando de dia e de noite dos filhos dela, do corpo dos filhos dela, para que diante da sociedade não houvesse vergonha ainda maior do que aquela deles já terem sido enforcados. E muitas vezes nós temos o sentimento de vergonha, de humilhação, porque muitas vezes estes a quem nós fomos confiados por Deus a cuidar, eles nem sequer reconhecem aquilo que nós fazemos por ele. Liberam palavras duras, agem de maneira que muitas vezes nos trazem a vergonha e a humilhação, não dentro apenas da nossa casa, mas diante daqueles que convivem conosco, que nos observam. E o Senhor diz para ti que hoje Ele traz esta palavra para dizer a você que toda a tua humilhação terá um galardão. O Senhor diz para ti: não deixe os seus mortos, porque há muitos irmãos que estão há muito tempo como Rispa, cuidando de mortos vivos, e que já no coração não tem mais esperança de que estes possam reverter essa situação, que possam se consertar, que possam mudar. E diz o Senhor para ti: esta humilhação terá um fim. A palavra diz que Rispa estendeu sobre um penhasco um pano de cilício, que nada mais é, irmãos, do que um pano de saco. E o saco, o pano de saco que os judeus usavam para se vestir algumas vezes, era símbolo de arrependimento e de humilhação. Deus diz a ti: haverá um arrependimento daqueles cujos mortos você cuida hoje. Haverá uma conversão neste coração. Mas é necessário, diz o Senhor, que tu não abandones eles no meio do caminho, diz o Senhor. É difícil, é doloroso e não é fácil, diz o Senhor. Mas é necessário, diz o Senhor, porque eles não sabem que estão mortos espiritualmente, não têm essa consciência de que precisam do Senhor, de que precisam de Deus, que precisam de um conserto. Mas quem ajudará eles se o Senhor colocou a ti neste lugar para cuidar destes a quem Deus confiou em suas mãos? Quem falará a eles da palavra do Senhor se Deus confiou a ti estas vidas e estas almas? Há muitos mortos vivos, diz o Senhor, a quem Deus quer dar vida, não apenas vida terrena, decanta lá, bassuriana, mas Deus quer dar vida espiritual, diz o Senhor. Mas até que isso aconteça, diz o Senhor, é necessário que cuide dos mortos. É necessário que haja um tempo, um processo ao qual haverá humilhação, mas que ao final haverá um arrependimento, diz o Senhor. Aquele que hoje tanto te humilha, diz o Senhor, de quem você tem cuidado com tanto amor e com tanto cuidado, com carinho, diz o Senhor, ele reconhecerá e virá a ti com um coração quebrantado e arrependido, e reconhecerá, diz o Senhor, aquilo que tens feito hoje sobre a vida dele. O cuidado, diz o Senhor, as mãos estendidas, diz o Senhor, as noites de oração, diz o Senhor, decomandar a sudecai, diz o Senhor, tão canta lá, e há tantos corações, diz o Senhor, aflitos, e se pudessem, sairiam correndo, diz o Senhor, e deixaria tudo para trás, porque não aguentam mais esta situação. Estes que o Senhor chama hoje de mortos-vivos, diz o Senhor. Há vida no corpo, mas não há vida na alma. Soriandalamassudecai, diz o Senhor, que Ele derramará vida sobre eles, haverá restauração, diz o Senhor. Mas Deus confiou a ti estas vidas e esta alma, porque Deus não confia em nossas mãos. Nada além daquilo que nós não podemos fazer, nada além daquilo que nós não podemos suportar, diz o Senhor. Então suporta
o processo, porque Rispa ficou meses, a palavra nos diz que ela ficou da cega até o tempo em que caiu a chuva sobre os corpos. E este tempo, irmãos, os estudiosos dizem que foi de abril até aproximadamente outubro. Foram meses, irmãos, ali de dia exposta ao sol e de noite exposta ao frio, cuidando e zelando daqueles que nem sequer sabia que Rispa estava lá. Pode ser que hoje você não seja, diz o Senhor, reconhecido por aquilo que você faz, diz o Senhor, pelo cuidado, orianda labasudecanta, que tu tens com esta vida, diz o Senhor, mas a honra chegará, porque quando Davi soube tudo o que Rispa estava fazendo, a palavra nos diz que Davi ordenou aos seus servos que fossem lá e ajuntassem os ossos do rei Saul, os ossos de Jonatas, o filho do rei Saul, e de todos os seus outros 7 filhos enforcados, e que fossem enterrados na terra de Zelá. Deus deu aos filhos de Rispa um final honroso ao final do processo. Haverá uma honra de Surianda, diz o Senhor, e mandar a Sudecai sobre aqueles Neirianda Labasudecanta que tens cuidado. Haverá uma honra sobre a tua casa, diz o Senhor. Haverá honra sobre a sua vida. Haverá honra. Deus dará vida e honra àqueles Emecanta Labassurianda que hoje parecem mortos vivos, diz o Senhor. Parecem mortos vivos. Tu falas e não ouves. Tu fala e não dá a menor importância. Parece que nem você está aí. Mas Deus tem visto o teu cuidado, o teu esforço, diz o Senhor. E Ele traz esta palavra hoje para fortalecer o seu coração. Não se desespere, não desista daqueles, diz o Senhor, a quem ao seu coração parece que não tem mais jeito. Ore, canta, labassurianda, Rispa cuidava dos filhos. Mas os mortos-vivos a quem Deus hoje diz, cuide deles. Pode ser o seu cônjuge, pode ser um irmão de sangue, alguém que está muito perto de você, a quem Deus confiou a vida para que fosse cuidado, diz o Senhor. Tu és alguém separado por Deus para este trabalho. E ao final de todo o processo, haverá uma vitória, haverá uma honra. Decanta labassurianda, mas tu precisas confiar no Senhor, esperar em Deus, confiar na palavra do Senhor, que ela é infalível. Decanta lamassurianda. Se há uma promessa sobre a sua vida, se há uma promessa sobre a vida desta pessoa, a quem tu tens tanto orado, tanto pedido e suportado, tanta afronta, diz o Senhor, Deus cumprirá a palavra. Deus cumprirá a promessa, diz o Senhor. Não se desespere, porque diante de todo aquele cenário, Rispa poderia ter se desesperado, porque ela olhava e dizia, está morto. Assim como todo Israel olhava aqueles homens pendurados e dizia, está morto. O que esta mulher está fazendo? Ela deve ser louca. Oxanai de comandar a sébia. Assim muitos têm dito a ti, diz o Senhor, não vale a pena. Porque está gastando e perdendo seu tempo com alguém com quem tu falas, fala e não ouve, não muda. Deixa para lá. Já está morto, não escuta, não dá atenção, não reage. Meanda labassurianda. E o inimigo tem usado pessoas, mecanta labaxé, para dizer a ti, deixa essa pessoa para lá, porque não tem conserto, não tem o que fazer. Mas diz o Senhor, esta alma é minha, orianda labassudecanta. O Salmo 49 diz que uma alma tem tanto valor para Deus que nem toda a riqueza da terra junta seria suficiente para comprá-la. Será que esta vida, esta alma de quem você tem cuidado, que aos olhos de muitos parece estar morto, de fato não tem valor? Deus diz, tem. E tem muito valor. E Ele confiou a ti esta missão. Ele confiou a ti esta vida, esta alma na terra, para que tu possas cuidar, para que tu possas zelar por esta vida, diz o Senhor. Ele confia em ti mais do que tu mesmo confias. Deus sabe que tu pode suportar. Mas há tanta tristeza neste processo, diz o Senhor. Há tanta dor neste processo. E decanta lá, mas há muitas lágrimas lá, massuriando decanta, diz o Senhor, neste processo. Mas não se desespere,
porque Ele está preparando tudo, diz o Senhor. Oh, Shenairiande canta, o rei reconhece, Alamassuriande canta o que tu tem feito, assim como Davi reconheceu todo o trabalho de Rispa. Ah, Shoide canta lá, Massurianda, e no tempo certo Deus vai te recompensar. No tempo certo, Deus levantará esses mortos. Deus dará vida a tudo que dizem que está morto, e haverá alegria em tua casa. Orianda Labassude canta, haverá paz dentro da sua casa, diz o Senhor. Não entristeças o seu coração, por mais que pareça impossível e difícil, às vezes até de falar com esta pessoa, diz o Senhor. Persevere e continue cuidando daqueles a quem Deus lhe confiou. Deus quer que você permaneça fiel, crendo que Ele é capaz de mudar um coração, que Ele é capaz de mudar toda uma rota, porque uma alma tem grande valor ao Senhor, uma vida tem grande valor ao Senhor. Há uma missão, diz o Senhor, a ser cumprida. Há sim algo a ser feito, recanta lamassuriandelamas, mas Ele é aquele que está te fortalecendo hoje. O Espírito Santo do Senhor diz a ti que hoje Eriandalamassudecai derrama graça sobre a sua vida, graça sobre o teu coração, para que tu suportes o processo. Recanta lamassuriandalabachai, tu diz: eu já fiz tanto, eu não acredito mais, eu já ouvi tantas promessas, decanta lamassudecai, mas Ele diz: sou fiel naquilo que faço, sou fiel naquilo que digo, a minha palavra é fiel. Ah, decanta labassurianda lamanácia. Deus hoje quer derramar graça sobre o seu coração, para que tu suportes o processo, para que tu passes este período deste processo, essa transformação que há de acontecer dentro da sua casa, sobre a vida de alguém a quem Deus confiou a ti. Nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus hoje fortalece o seu coração, que você conseguirá chegar até o final dessa jornada, e que esta alma que pertence ao Senhor será salva para a honra e glória do Senhor. Haverá honra dentro da sua casa, que haverá dias em que tu olharás para trás e dirá: valeu a pena. Ah, decanta lamassudecai, valeu a pena, Anaishu e decanta, valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena cada lágrima, Renairi andalabaxé, que caiu, Erianda labassudecanta, valeu a pena cada dia de humilhação e afronta. Ah, decanta lamar, Senhor. Quantos hoje, Senhor, estão vendo, Senhor, e ouvindo esta palavra, Deus, e que hoje, Senhor, cuidam, Deus, de almas, de mortos vivos, de canto, anda labassudecai, mortos vivos, Deus, andam, falam, mas, Senhor, espiritualmente estão mortos, Senhor. Senhor, espiritualmente estão mortos, Deus, emocionalmente estão mortos, Senhor, alguns deitados em cama, Senhor, com uma depressão, Senhor, tão grande, Pai, que não conseguem, Deus, se levantar da cama, Pai, que não reagem. Por mais que se fale, Senhor, não reagem, mas o Senhor é aquele Deus que é capaz de derramar vida sobre tudo aquilo que canto na Massurianda, que estava morto, Anai de comandar a sébia, assim como tu fizeste, Senhor, sobre a filha de Jairo, Talita, Senhor. Aos olhos de muito estava morta, e o Senhor disse: apenas dorme, ô meanda labassurianda labachai. E então, por uma palavra, ela se levantou e teve vida. Assim como, Senhor, tu deste vida, Senhor, a tantos outros e ressuscitaste Lázaro, Pai. Ah, Senhor, já havia 4 dias, Pai, que estava morto. Passou um longo tempo e diante dos olhos dos homens, Pai, já não havia mais esperança. Não havia mais o que fazer. Mas o Senhor, Deus, por uma palavra, deu a ordem: Lázaro, saia para fora, e houve vida. O Senhor hoje fala a ti: haverá vida, mas não abandone.
aqueles que estão mortos diante dos teus olhos, porque eles estão vivos para o Senhor. Deus é aquele que dá vida. Ele anda labaçu decanta. Deus é aquele que muda trajetórias, diz o Senhor. Ele é aquele que muda histórias, diz o Senhor. Parece que está morto, mas haverá vida, diz o Senhor. Ele derramará vida, mas enquanto não chega o tempo do Senhor, ele diz para ti: cuide das almas que lhe confiei. Senhor, fortalece, Pai, os corações nesta tarde, Senhor. Fortalece os corações, Pai, daqueles que ouvirão esta mensagem depois, Pai. Eu creio que o Senhor é aquele Deus que nos dá missões que nós podemos cumprir, mas não nos dá fardos, Senhor, que não podemos carregar, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, cansados, abatidos, Senhor, entristecidos, naide comandaço, irianda labasse, Senhor. Alegra hoje o coração, Pai. Enche de esperança, Pai. Enche, Senhor, esta casa de vida, decanta lamassurianda labas. Enche, Senhor, esta casa, Pai, de alegria, ramansurianda decanta, alegria do Espírito, Senhor. Reiriandalabaçu decanta. Vai tocando, Deus, neste coração abatido, Senhor. Redeandalamassurianda, que ele possa suportar o processo, Deus. Que não venha retroceder, remandaçu decanta lamas nesta caminhada, mas que possa permanecer até o final desta missão. Há um propósito, há uma promessa, Senhor. E tu cumprirás a tua boa palavra, eu creio, Senhor. Mas hoje eu peço, Deus, enquanto o tempo do cumprimento da palavra, da promessa não chega, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece, Deus, esta vida. Fortalece, Senhor, este coração, Pai, da vida. Dá graça, Senhor. Dá a porção dobrada do Espírito Santo, Pai. Dê paciência, Pai. Chorecanta, lamassurianda, lamas. Dá sabedoria, Pai. Redai, decanta, labassu, decanta, labaxé. Abra os olhos, Deus, para que possam ver não apenas afronta, Senhor, e que não possam apenas ouvir palavras duras, Senhor, mas que também possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo, que hoje diz: é tempo de permanecer. É tempo de cuidar daqueles que ainda não receberam a porção do Espírito sobre a vida deles, daqueles que estão mortos aos nossos olhos, mas que para o Senhor a vida, a esperança, a salvação, diz o Senhor. Que esta palavra venha consolar o teu coração, venha te fortalecer, e que mesmo nos dias em que o teu coração gritar para que você vá embora e desista de tudo, diz o Senhor, ainda assim você possa permanecer por amor a Deus, por amor a esta alma, porque o amor, irmãos, ele não é uma opção. O amor, ele é um mandamento do Senhor. Deus nos manda amar os nossos próximos, amar como nós amamos a nós mesmos. Então Deus diz a ti, mesmo que seja difícil, continue amando, cuidando e zelando por esta vida. Peça ao Senhor que todos os dias pela manhã derrame a alegria do Espírito sobre a sua vida, que você possa ser grato por estar aí, no lugar onde você está, cuidando a quem Deus te confiou. É um privilégio poder servir ao Senhor. E no final, eu creio que em nome de Jesus, a sua casa se encherá de alegria e de vida. Vida em abundância em Cristo Jesus. Amém? Que Deus muito abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Se esta palavra falou ao seu coração, ou se o Espírito Santo lhe fez lembrar de alguém através desta palavra que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe, porque não é para a minha honra, mas é para a honra e glória do Senhor. Porque quanto mais vidas puderem ouvir a voz do Espírito Santo, Deus se alegre, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Deus abençoe a todos. E se o Senhor assim desejar, assim o Senhor permitir, na próxima semana estaremos aqui mais uma vez em um encontro marcado com Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.